Olá, irmã. Vamos dar início ao nosso estudo do livro de Juízes, que é histórico, muito interessante, e nós vamos aprender muito com esse livro, tudo bem? Eu sou do grupo 1, nós ficamos com o capítulo 1, 2 e 3, tá? Então, nós podemos chamar o período dos juízes em Israel, tá? Após chegar em Canaã, o povo israelita, sob o comando de Josué, com a morte de Moisés, Josué deu continuidade a esse povo, tá? Os israelitas, eles entrando ali, eles conquistaram algumas terras, mas ainda havia muita terra a ser conquistada. Josué já estava bem velho, aí Deus então ordena a Josué a distribuir as terras entre as tribos, por herança. Foram 9 tribos e meia tribo de Manassés. Após feito tudo isso, né, Josué reuniu todo esse povo e todos fizeram um juramento. Qual era? Que era servir somente ao Senhor e obedecê-lo totalmente. Uma das coisas que eles tinham que fazer era expulsar esses povos das terras que seriam ocupadas. Tá? Aí, após a morte de Josué, e aquela geração, eles até obedeceram, mas as novas gerações que foram surgindo, eles não obedeceram, eles não expulsaram totalmente esse povo e ainda se misturaram com eles e foram cultuar os deuses deles. Então Deus os entregava nas mãos dos inimigos, tá? Após anos de opressão, os israelitas clamavam a Deus, levantavam juiz que os libertavam e aí havia paz por algum tempo. Enquanto esse juiz subjugava o povo, enquanto ele liderava, estava tudo bem, tá? Após a morte desse juiz, o povo voltava à idolatria e esse ciclo se repetia e Israel se contaminava novamente com esses povos e com esses deuses. Eu fiz uma transparência para a gente ver mais ou menos como funcionava esse ciclo, tá bem? Aqui, tá? Então, nós vemos aí, ó. Acho que é aqui. Tá vendo? Idolatria, opressão, os inimigos dominavam, eles oravam, clamavam, o Senhor libertava, o Senhor determinava um juiz e tinham paz por alguns anos, tá bem? Os juízes dessa época, o primeiro juiz foi Otoniel, da tribo de Judá. Otoniel permaneceu 40 anos. Depois veio Eude, da tribo de Benjamim. Eude permaneceu 80 anos. Depois Sangar. Sangar não tem muita coisa que diz dele, está lá no capítulo 31, bem? De Juízes, capítulo 3, 31, tudo bem? Então, o período, deixa eu ver se eu coloquei certo. O período dos juízes foi de 1375 a 1050 a.C., tá? Os povos opressores foram os mesopotâmicos, eles oprimiram os israelitas por 8 anos. Depois tiveram outros povos, os moabitas, os amonitas e os amalequitas, que oprimiram esse povo por 18 anos. Então, é uma história
de desobediência a Deus. Bem? A partir daqui, inicia o capítulo 4, que um outro grupo irá fazer. Tá bem, minhas irmãs? Deus que abençoe e uma boa noite a todos. Olá, irmãs. Estou aqui representando a equipe número 2, na exposição do livro de Juízes, e agora com os capítulos 4 e 5, dando sequência de onde a irmã parou. Com a morte de Eude, os filhos de Israel, novamente, tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E o Senhor então os entregou nas mãos de Jabim, que tinha 900 carros de fogo, e Sísera era o comandante do seu exército, que juntos, por 20 anos, oprimiam duramente ao povo de Israel. Jabim vivia em Azor, região de Canaã. Era poderoso rei e inimigo do povo do Senhor. Mas aí o Senhor levantou a Débora, líder, profetisa e juíza de Israel naqueles tempos. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. E vendo ela toda a opressão aos filhos de Israel, mandou chamar Baraque, guerreiro, que convocou as tribos de Zebulon e a Naftali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens. E Débora também subiu junto com Baraque, dizendo: Dispõe-te, este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera em suas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? E assim, Baraque, junto com o Senhor, derrotou o exército inimigo de Sísera e também todos os seus carros. Porém, Sísera fugiu a pé, indo parar na tenda de Jael, que foi morto então por ela. E assim o Senhor, naquele dia, humilhou ao rei Jabim diante dos filhos de Israel, que prevaleciam contra ele, até que o exterminaram. Vitória concedida por Deus e, mais uma vez, por amor ao seu povo. E nesse dia, então, Débora e Baraque cantaram ao Senhor, bendizendo o seu nome aos filhos de Israel. E então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar, porque pereceram todos os seus inimigos. E então a terra ficou em paz por 40 anos. Eu muito tenho aprendido nesse estudo de Juízes, pois vemos que desde sempre o Senhor tem misericórdia, compaixão do seu povo. Hoje também, quantas vezes caímos, mas o Senhor que cuida de nós, até nos mínimos detalhes, nos perdoa e nos regenera para nos erguer, não nos desviarmos de seus caminhos, que são caminhos de paz, até o nosso dia final enquanto nessa terra. E eu oro agora, agradecendo ao Senhor por tão grande amor, agradecendo ao Senhor pelos cuidados de sempre que tem tido conosco, desde os tempos dos nossos antigos pais, até hoje, onde nos enviou Jesus Cristo, que morreu por nós para que tenhamos vida, para que sejamos salvos. Então, todos sempre, gratidão ao Senhor nosso Deus, que é bom o tempo todo, sempre, e nunca desiste dos filhos que Ele tanto ama. Louvado seja o Senhor por isso, e amém. Resumo do livro de Juízes, capítulos 6, 7 e 8. Quem escreveu Juízes? Foi o profeta Samuel, por reconhecimento da soberania de Deus.
para contar a conquista de Canaã e o começo da monarquia. Essa história por volta de 700 a 600 anos antes de Cristo. Opressão dos medianitas. O povo de Israel pecou contra Deus, por isso que ele deixou o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas porque eles eram mais fortes do que os israelitas. O povo de Israel não podia com eles. Os israelitas pediram socorro a Deus. O anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo de um carvalho que havia do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. Seu filho estava malhando trigo. Um anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, o Senhor está com você. Então, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Ele nos entregou aos medianitas? Disse Gedeão. O Senhor Deus ordenou a Gedeão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Quem está mandando? Gedeão era pobre e sua família também da tribo de Manassés. Ele era o menor de sua família. O Senhor disse a Gedeão: eu te ajudarei, você esmagará todos os medianitas como se eles fossem um só homem. Gedeão queria uma prova de que era o Senhor falando com ele. Gedeão obedeceu o anjo do Senhor, fazendo o que ele disse: põe a carne e o pão nessa pedra, derrame caldo em cima. Aí o anjo estendeu o bastão que tinha nas mãos, tocou na carne, saiu o fogo da pedra e queimou a carne. Gideão levou 10 homens e destruiu o altar de Baal e o poste da deusa Aserá. E fez isso à noite, mas foi descoberto, e foi ele que fez. Gideão passou a ser chamado Jerubaal. Gedeão levou 300 homens, dividiu em 3 grupos e deu a cada um uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma toalha dentro. Olhem para mim, quando eu chegar perto do acampamento inimigo e meu grupo tocaremos as cornetas, então vocês estarão cercando o acampamento. Toquem e gritem, pelo Senhor e por Gedeão. Os 3 grupos quebraram os jarros e eles seguraram uma tocha na mão e uma corneta na outra. Gritavam, uma espada pelo Senhor e por Gideão. Deus fez com que os homens inimigos atacassem uns aos outros com suas espadas. Eles fugiram em direção a Bet-seta. Gideão enviou a mensagem a todos os que moravam na região montanhosa: Efraim, descem e lutem com os medianitas, defendam o rio Jordão. Deus entregou Arebe e Zeebe, os chefes medianitas, vocês. Os medianitas foram derrotados pelos israelitas. A terra ficou em paz durante 40 anos, enquanto Gideão viveu. Deus mandou Gideão lutasse contra os medianitas com um pequeno número de soldados para ficar bem claro que a vitória vinha de Deus e não dos homens. Gideão morreu bem velho e foi sepultado no túmulo de Joá, seu pai, em Ofra. Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou Deus novamente e adorou os deuses cananeus. Explicação. O que tiramos desse estudo? A minha oração é que possamos trabalhar para o Senhor com dedicação e obediência à sua palavra e que Deus faça morada em nossos corações e nos capacite cada vez mais a confiar nele. Que a paz do Senhor esteja com todos. Estudo do livro de Juízes, dos capítulos 10, 11 e 12, do grupo 4. Quando? A história se passa no período de 1400 a 1100 de Cristo,
quando não havia reis e o povo era liberado por juízes que Deus levantava para ajudar seu povo. Onde? Gileade, região montanhosa a leste do Rio Jordão. Tribos de Gade, Ruben e Manassés. Quem? Nesses capítulos falaremos dos juízes que serviram ao Senhor em Israel, que foram Tolá, Jair, Jefté, Ibsã, Elon e Abidom. O juiz Tolá julgou por 23 anos. Jair julgou por 22 anos e tinha 30 filhos e 30 cidades, e morreu e foi sepultado. Depois dele, o povo ficou sem comando e tornou a desobedecer o Senhor, servindo a deuses falsos da Síria, Sidom, Moabe, Amon e dos filisteus, e deixaram de servir ao Senhor. Então o Senhor se irou e os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, e o povo foi oprimido por eles por 18 anos. Então os amonitas atravessaram o Jordão para guerrear com as tribos de Judá, Benjamim e Efraim, porque queriam de volta a terra que um dia foi deles. O povo clamou ao Senhor e Deus disse que não os livraria, por causa da desobediência. Então o povo reconheceu o seu pecado, tirou os ídolos falsos do meio deles e, servindo ao Senhor, clamaram novamente, e o Senhor se compadeceu do seu povo. Então os amonitas se juntaram em Gileade para pelejar, e os filhos de Israel se reuniram em Mispa. Mas o povo de Israel não tinha um guerreiro que os liderasse. Jefté, um gileadita valente, era filho bastardo de uma prostituta. Por isso seus irmãos os expulsaram da família. E ele foi morar no deserto de Tobi, e homens levianos se juntaram a ele e o seguiam. O povo de Israel foi até Jefté e pediu sua ajuda, para que fosse seu comandante na batalha, e Jefté aceitou. Jefté mandou mensagem aos amonitas dizendo: quando seu Deus Camus dá a vocês a vitória, vocês se apossam da terra. Assim o nosso Deus nos deu esta terra em nossas mãos. Os amonitas não deram ouvidos. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele foi com seus homens de encontro ao povo Amon para a batalha. E fez um voto ao Senhor: se o Senhor lhe desse a vitória, a primeira pessoa que saísse à porta de sua casa, ele a daria em holocausto ao Senhor. Jefté guerreou, e o Senhor entregou os inimigos nas suas mãos. E voltando para casa, sua única filha lhe saiu ao encontro, dançando e comemorando a vitória. Jefté rasgou suas vestes em sinal de sofrimento, disse seu voto à filha e que não poderia voltar atrás. A filha pediu ao pai que lhe desse 2 meses para que se despedisse com suas amigas e chorasse sua virgindade. E na volta o pai cumpriu seu voto, e jamais ela conheceu o varão. Mas a tribo de Efraim não gostou dele ter ido à guerra sem chamar as tribos de Israel, e guerreou contra Jefté. Os homens de Jefté tomaram a parte mais baixa do rio Jordão, e todos que iam atravessar ali mandavam dizer a palavra Shibolete. E os homens de Efraim não conseguiam dizer, e falavam Sibolete. Então eles os matavam. E nessa peleja morreram 42.000 efraimitas. Jefté julgou a Israel por 6 anos. Morreu e foi sepultado em Gileade. Depois dele vieram os juízes. Ibzã, que julgou por 7 anos, trouxe mulheres estrangeiras para seus filhos. Elon, que julgou por 10 anos. E Abidom, que julgou por 8 anos. Por quê? Apesar da desobediência, o Senhor se compadeceu do seu povo e por isso levantou Jefté para ser vitorioso e conquistar a terra que foi prometida pelo Senhor como herança a Israel. Deus usa quem Ele quer. Jefté foi rejeitado pela sua família, mas para Deus foi um guerreiro ao seu serviço. Ele não precisava ter feito voto entregando uma pessoa como holocausto. Deus não agrada de sacrifícios humanos. Nunca pediria isso ao seu povo. Então, como aplicação, podemos colocar aqui: precisamos conhecer a vontade de Deus e buscar agradá-lo.
e nunca fazer um voto impensado. Em Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, começamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6,3. Lá do capítulo 13 e o capítulo 14. O capítulo 13 fala sobre o nascimento de Sansão. No versículo 1 diz o seguinte: então os filhos de Israel, tornando a fazer o que era mal perante o Senhor, estes o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Como nós vimos anteriormente, esse povo desobedecia a Deus, vinha um juiz e o último juiz que socorreu esse povo foi Sansão, né? Ali nessa cidade que se chamava Zorá, tinha um homem chamado Manoá. Sua esposa era estéril, né? Quando um dia apareceu um anjo do Senhor a essa mulher e disse que ela era estéril, mas ela iria ter um filho. E agora, ele deu uma ordem, né? Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Aí, ela foi para casa, conversou com o marido, e o marido perguntou: qual é o nome desse homem? Não sei o nome dele não, né? Então, a mulher falou o seguinte, que ela não perguntou o nome, porém me disse, né? Foi o que o anjo disse, porém ele me disse, novamente: eis que tu conceberás e darás à luz um filho, agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será narizeu consagrado a Deus, desde o ventre materno até ao dia da sua morte. Então Manoá, ele orou ao Senhor e disse: ai, Senhor, rogo-te que esse homem, né, que enviaste, me envie outra vez e me ensina o que nós devemos fazer para criar esse menino, né? Aí Deus ouviu a voz de Manoá, quando era um outro momento, a mulher estava andando e Manoá sentado. Quando o anjo apareceu novamente, ela chama o marido e o marido ouve o anjo, né? Aí ele fala: então, disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Ele faz essa pergunta para o anjo. Aí o anjo responde: guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Aí perguntou Manoá de novo ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Porque não tinha nome, né? Qual é o seu nome? Aí para que, quando se cumprir a tua palavra, te honraremos. Aí o anjo respondeu: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Aí o Manoá fez uma oferenda, né? Ele matou um cabrito, como diz aqui no 19, né? Ele fez uma oferta de manjares e apresentou numa rocha. Aí o anjo do Senhor, maravilhosamente, né, apareceu, né? Manoá e sua mulher estavam observando. Aí no 20 foi assim: sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto por terra. Então ele fez, né,
o oferecimento, e ali subiu a fumaça e o anjo do Senhor foi. Então eles tiveram certeza de que realmente era o anjo do Senhor. Chegando no capítulo 24, no versículo 24, diz o seguinte: depois deu a mulher à luz, que lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol, que são cidades que ele passou a trabalhar, a andar, né? Tá, irmãs? Vamos para o capítulo 14. No versículo 19, diz o seguinte: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos aquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os, e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a sua esposa. Então, como nós vimos, se os 30 não tivessem decifrado o enigma, eles que teriam que dar as 30 vestes. Mas como eles decifraram, Sansão cumpriu, deu as 30 vestes. Mas aí ele matou esses 30 aquelonitas e ele abandonou a esposa. Então, ele deu como mulher a esposa deste, diz o final. Vamos agora para o capítulo 14. No versículo 1, diz assim: desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Aí Sansão gostou dessa moça, de uma filisteia, voltou para casa e avisou os pais que iria se casar com uma filisteia. Então, seus pais ficaram preocupados, mas não tinha muito o que fazer, não é? Ele era teimoso, então, desobediente, não tinha muito o que dizer. No versículo 4, fala assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam Israel. Aí nós vemos que Deus estava no controle de tudo, no controle da história, né? Ele precisava de alguém para libertar Israel contra os filisteus, e aí estava uma oportunidade, né? Aí desceu, pois, com os pais e sua mãe a Tímina, seu pai e sua mãe a Tímina, chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão, bramando, saiu ao encontro. Então ele estava descendo, aparece um leão violento. Aí um espírito se apossou de Sansão, ele matou esse leão e deixou a carcaça lá, né? Depois de alguns dias, ele voltando, né, com seus pais, aí ele encontra essa carcaça do leão e tinha um enxame de abelha dentro, já cheinho de abelha, de mel. Aí ele pegou esse mel e comeu. E sem falar aos seus pais, ele deu mel e seus pais comeram, né? E descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumava fazer aos moços. Então, depois de tudo isso, dessa caminhada, eles comeram mel, tudo, e foi para a cerimônia do casamento de Sansão. Sansão, nessa cerimônia, nesse evento, ele fez falou um enigma, tá? Para
umas pessoas que estavam presentes. Eram 30 pessoas. Olha aqui, ó. Sucedeu que, como vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhe, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma. Sansão deu esse enigma, e quem adivinhasse tinha 30 camisas de vestes festivais. Eram vestes caras, né? Tinha. Aí ninguém conseguiu decifrar o enigma. Em 3 dias eles não conseguiram decifrar. No sétimo dia, eles chegaram para a mulher de Sansão, os 30, e falaram para ela assim: olha, você vai tentar descobrir qual é o enigma do seu marido. Se não descobrir, nós vamos pôr fogo na tua casa e nós vamos matar toda a tua família, a casa do teu pai. Tudo bem? E você nos convidaste para tirar o que é nosso, porque 30 camisas de vestes festivais era muito cara na época. Então você está querendo nos roubar. Foi mais ou menos isso que ela falou, tá bem? Aí a mulher de Sansão, durante esses dias, começou a pedir ao marido que decifrasse o enigma. Porém, o Sansão não quis, falou: nem para os meus pais eu vou decifrar, é para você. Mas ela chorou 7 dias. Aí no 7º dia, ele contou o enigma para ela. Ele contou o enigma para ela e ela foi e contou para os que a pressionavam. Então, eles responderam o enigma. Sansão ficou muito furioso. Aí no 19 fala: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Esquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os das suas vestes festivais, deu aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa do seu pai. Então o que aconteceu? Sansão abandonou a sua esposa. Sansão quebrou 2 votos do nazirato. Ele comeu o mel da carcaça do animal, que era impuro, e ele bebeu no seu casamento. Capítulo 15. Passado algum tempo, eram os dias da ceifa de trigo, e Sansão foi visitar sua mulher. Porém, foi impedido por seu sogro ao entrar em sua câmara e vê-la, pois ele a havia dado por mulher a outro homem, companheiro de Sansão, oferecendo então a ele a filha mais nova. Mas Sansão, indignado, tomou 300 raposas, colocou fachos de fogo em sua cauda e largou-as na seara dos filisteus, incendiando tudo a ceifa, provocando a ira do mesmo, que então queimaram sua mulher e o pai dela. Sansão então, com sua força, devigou e feriu-os com grande carnificina. Então os filisteus acompanharam contra Judá e subiram para amarrar Sansão com a ajuda de 3.000 homens de Judá, para o entregar nas mãos dos filisteus, pois eram denominados por eles. Amarraram então Sansão com 2 cordas novas, para o entregar. Mas o Espírito do Senhor, que era com ele, fez com que suas amarraduras se desfizessem de suas mãos. E com uma queixada de jumento que achará, tomou-a em sua mão, e com ela feriu os filisteus em torno de 1.000 homens. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Contra Judá, que subiram para amarrar Sansão com a ajuda de 3.000 homens de Judá, para o entregar nas mãos dos filisteus, pois eram denominados por eles. Amarraram então Sansão com 2 cordas novas, para o entregar. Mas o Espírito do Senhor, que era com ele, fez com que suas amarraduras se desfizessem de suas mãos. E com uma queixada de jumento que achará, tomou-a em sua mão, e com ela feriu os filisteus
em torno de 1000 homens. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. O capítulo 16 de Juízes, Sansão e Dalila. Sansão encontrou uma filisteia chamada Dalila, por quem se apaixonou. E os filisteus aproveitaram este acontecimento para pedir a Dalila que descobrisse o segredo da força de Sansão, e em troca Dalila receberia uma boa recompensa, pois eles estavam sempre procurando uma forma para derrotar Sansão. E assim aconteceu. Dalila perguntou a Sansão: qual é o segredo da tua força? E Sansão respondeu: se eu for amarrado com cordas novas, ficarei fraco. Então Dalila amarrou Sansão e disse: Sansão, os filisteus estão chegando, pois eles estavam escondidos no seu quarto. Sansão então arrebentou as cordas como se fossem fios de estopa. E Dalila voltou a perguntar a Sansão em que consistia o segredo de sua força, e Sansão respondeu: se prenderes as 7 tranças dos meus cabelos, eu serei como qualquer outro homem. Dalila então astuciosamente amarrou as tranças de Sansão. E enquanto ele dormia, depois disso, Dalila gritou: os filisteus estão vindo, Sansão. Nesse mesmo instante, Sansão acordou e se livrou do tear. E Dalila se entristeceu com Sansão. Ela reclamou: como dizes que me amas, se tu vives mentindo para mim? E Sansão, então, por amor, resolveu contar a verdade para Dalila. O segredo da minha força está nos meus cabelos. No dia em que eles forem raspados, eu perderei a minha força. E mais do que depressa, Dalila fez Sansão dormir. E tendo chamado um homem, mandou raspar as 7 tranças da cabeça de Sansão. Quando Sansão despertou, já não tinha mais força. Vieram então os filisteus, prenderam-no e cruelmente vazaram-lhe os olhos. Fizeram Sansão trabalhar no moinho na prisão. No entanto, durante o tempo em que ele esteve preso, seu cabelo voltou a crescer. Um dia, os filisteus se reuniram para uma grande festa. Trouxeram Sansão para que se divertissem com ele. Sansão pediu ao moço que o conduzia para que pudesse apalpar as colunas do templo, onde havia mais de 3.000 pessoas. E nesse momento Sansão clamou a Deus: Senhor, rogo-lhe para que me conceda por mais esta vez toda a minha força, pois só assim poderei vingar-me dos inimigos. Sansão, com muita vontade, então, abraçou as colunas e o templo veio abaixo. E essa foi a última grande vitória que Deus lhe concedeu. Embora Sansão não agradara ao Senhor quando tomou para si esposas e mulheres filisteias, cumpria-se agora com isso o propósito do Senhor, quando em sua morte destruiu os inimigos filisteus, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. E eu peço então ao Senhor agora em oração, que nos dê forças para andarmos em obediência a Ele. E mesmo em circunstâncias ruins, possamos nos alegrar nele, na certeza que a sua presença e a sua graça nos basta. Amém. Resumo de Juízes, capítulo 17, versículo 1. Mica era um homem efraimita que morava nas montanhas de Efraim. Os efraimitas eram conhecidos na Bíblia como pessoas indefinidas. Nos dias de Juízes não havia rei em Israel e cada um fazia o que se achava correto aos seus olhos. Um jovem levita saiu de sua terra natal e foi peregrinar na montanha de Efraim. Ele partiu de Belém buscando um lugar onde encontrasse comunidade, hospitalidade e um abrigo para ele ali viver. Aquele levita de Belém de Judá encontrou-se com Mica. Mica era idólatra e agia de acordo com seu próprio conceito de verdade.
capaz de substituir a Deus por qualquer coisa. Mica tinha roubado 1.100 ciclos de prata de sua mãe. A mãe dele amaldiçoou o ladrão sem saber que era seu próprio filho, o Mica. Ele, com medo da maldição por sofrer retaliação por parte da divindade invocada, resolveu devolver os ciclos de prata à sua mãe. A mãe dele disse: "Bendito do Senhor, o meu filho." A mãe de Mica tinha dedicado esse dinheiro para seu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, a fim de presenteá-lo. Sua mãe pegou 200 ciclos de prata e entregou ao ourives para fazer as esculturas de madeira e folheou com a prata. E foi colocado na casa de Mica. Assim, esse homem, o Mica, veio a ter uma casa de deuses e fez uma estola sacerdotal. Consagrou um dos seus filhos para ser sacerdote. Essa é a história de Mica. Juízes 18. A tribo de Dan estava à procura de uma terra para morar, que devia ser dele por herança. Embora a tribo de Israel tinha recebido a sua parte, Dan enviou 5 homens valentes e de valor para Zorá e Estael, para espiar a terra e chegaram à casa de Mica. Ali pernoitaram, e eles tinham pressa de ocupar a terra. Partiram para Quiretá. Lá achou um povo confiado, terra ampla, porque Deus vos entregou nas mãos. Naquele lugar tinha tudo, de fartura. Zorá e Estael chegaram à casa de Mica, sabendo da imagem de escultura. Disse o sacerdote: "Que está fazendo?" Eles disseram: "Cala-te, é melhor ser sacerdote de um só homem do que ser da tribo de Israel." O sacerdote tomou a estola e os ídolos e entrou no meio do povo. Os filhos de Dan perguntou a Mica: "Por que convocaste esse povo?" Mica respondeu-lhes: "Os deuses que fiz me tomaste. O que me resta?" Mica, vendo que eles eram mais fortes que eles, retomou para sua casa. O exército de Dan levaram as imagens que ele tinha feito e convenceu o sacerdote a ir com eles. Os homens de Dan destruíram a cidade de Laís e depois reconstruíram e estabeleceu nela, e deu o nome de Dan em homenagem a seu pai. Dan construiu seu próprio santuário com as imagens roubadas de Mica. Não havendo rei, tinha total ausência de autoridade. Dan foi um dos 12 filhos de Jacó e fundador da tribo de Israel. A tribo de Dan, por algum tempo, executou justiça entre os filhos de Jacó. Inclusive, Sansão foi um dos juízes e pertencia à tribo de Dan. Juízes 17 e 18. O texto nos mostra um período em que o povo de Israel vivia distante dos caminhos do Senhor. Haviam se esquecido das leis e mandamentos que o Senhor lhes dera por boca de Moisés. E cada qual fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Um homem chamado Mica havia roubado dinheiro da própria mãe e quando o devolveu, sua mãe dedicou o dinheiro à fabricação de imagens de escultura. Um levita deixou de ser sacerdote da casa do Senhor para ser sacerdote de uma casa de fundição de imagens, aprovando assim o culto às imagens. Os danitas, filhos de Dan, que era chefe de uma das tribos de Israel, resolveu roubar Mica, amarrando o levita, mostrando assim violência contra seus próprios irmãos. Esse período nos ensina que o afastamento da lei de Deus, da palavra de Deus, leva o homem à falta do temor do Senhor, à idolatria
a frouxidão moral e, portanto, a ruína espiritual e a perdição. Que nós, minhas irmãs, nunca venhamos a nos esquecer da palavra de Deus, porque ela é quem nos ensina a amar a Ele acima de todas as coisas. Amém. Nesta parte de Juízes, era por volta de 1400 a 1100 a.C., uma época em que não havia rei em Israel, e conta a história da morte da concubina de um levita. Esses capítulos mostram uma situação terrível e assustadora, um verdadeiro caos. Um levita que, passando por Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá, e ela o traiu e voltou para a casa de seu pai. 4 meses depois, o marido foi buscá-la em Belém de Judá e ficou na casa do sogro por 4 dias. Na volta para Efraim, eles procuraram um lugar para se hospedar. Passaram por Jebus, que mais tarde se tornou Jerusalém, mas não quiseram ficar ali porque era uma cidade dos cananeus e eles eram um povo muito perigoso. Então andou mais um pouco porque queria chegar até a cidade que fosse de Israel. E chegando em Gibeá, que era a cidade da tribo de Benjamim, ficaram numa praça porque ninguém ali lhes ofereceu pousada. E um homem idoso, que era de Efraim, mas morava em Gibeá, voltando do trabalho, vendo-os na praça, lhes ofereceu hospedagem. Enquanto estavam na casa, alguns homens vadios chegaram e cercaram a casa e, esmurrando a porta, exigiam que o homem que entrou ali saísse para fora para que eles o violentassem sexualmente. O dono da casa pediu que não fizessem essa loucura e ofereceu sua filha virgem e a concubina do levita no seu lugar, para que não fizessem nada contra o homem. Os homens não quiseram ouvi-lo, então o levita mandou sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer a deixaram. Quando amanheceu, ela conseguiu chegar até a porta da casa e ali caiu e ficou. Quando o levita se levantou, viu a concubina ali caída, a chamou e ela não respondeu. Ela havia morrido. Ele a colocou sobre o jumento e foi para casa. Lá chegando, ele apanhou um cutelo e partiu a mulher em 12 partes e enviou uma para cada tribo de Israel. E todos ficaram horrorizados, pois isso nunca tinha acontecido. Então convocou uma reunião e todos se juntaram perante o Senhor em Mispá. E o levita explicou todo o acontecido e disse que enviou as partes do corpo da mulher para que eles ficassem sabendo daquilo. Aí as tribos de Israel ficaram tão revoltadas que queriam destruir os homens que fizeram aquela atrocidade. E pediram aos benjamitas que lhes entregassem aqueles homens, e eles os matariam, e assim livrariam Israel daqueles homens maus. Mas os benjamitas não tomaram nenhuma atitude. Ao invés de ajudar a exterminar aqueles homens, se prepararam para lutar contra Israel. E guerrearam em Gibeá e mataram 22.000 israelitas na batalha. Os israelitas subiram ao Senhor, choraram e jejuaram, fizeram um concerto com o Senhor. E de novo consultaram ao Senhor, que os mandou ir à guerra novamente. E eles foram e fizeram armadilhas para o povo de Benjamim e mataram 18.000. E alguns fugiram para o deserto e alcançaram mais algum no caminho. E mataram 25.000 no total. Os que conseguiram se salvar fugindo para o deserto foram 600 homens, que ficaram ali escondidos por 4 meses. Os israelitas destruíram as cidades de Benjamim e mataram animais e tudo o que encontraram nelas e colocaram fogo na cidade. Esta realidade de crime e castigo, coisas assustadoras e apavorantes que mostra a decadência total e absoluta de um povo que não considerou a sério os conselhos e orientações divinas. E isso resultou numa grande complicação. Os israelitas haviam jurado não dar nenhuma filha em casamento para a tribo de Benjamim. Então, os benjamitas, aqueles que ficaram vivos, começaram a chorar, dizendo que a tribo ia desaparecer. Os israelitas se arrependeram de acabar com seus irmãos benjamitas. E como o povo de Jabes e Gileade não ajudaram na batalha, desobedeceram,
Desobedecendo às diretrizes dadas pelo Senhor, os israelitas foram e destruíram a cidade deles e tomaram as virgens em casamento aos benjamitas, pois eles não fizeram o juramento de negar a ele as suas filhas. Mas, mesmo assim, ainda faltaram mulheres para os homens da tribo. Então, eles raptaram as filhas de Siló. Quando iam dançar nas festas em Betel, e assim de uma maneira quando triste conseguiram preservar aquela tribo, e cada um voltou para suas tribos, suas famílias, sua herança. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia certo. Porque ocorreu todos esses males com o povo? É pela desobediência às ordenanças de Deus. O povo se distanciou do Senhor e deixou de procurar a direção de Deus. Só procuravam o Senhor quando vinham as dificuldades. Nesse capítulo de Juízes, vemos a que ponto o homem sem Deus pode chegar. Quando o homem não obedece à ordenança do Senhor, pode chegar ao fundo do poço. Aplicação, irmãs. Nessa história, o que podemos tirar como lição para os dias de hoje? Sem a direção de Deus, só haverá degradação. O ser humano que só segue suas próprias paixões, vontades e desejos carnais, não terá uma vida reta diante de Deus, e sim uma vida de degradação e decadência. Precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor e procurar saber a vontade de Deus em tudo o que fizermos. E para isso precisamos buscar conhecê-lo cada dia mais. E só podemos conhecê-lo através da sua palavra, que é onde Deus se revela aos seus servos. Em Oséias 6:3 diz: Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. E em Oséias 6:6 diz que Deus deseja misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Amém? Olha, o livro de Juízes terminou, mas ainda não terminou a vigência dos juízes de Israel. O livro de Samuel continua falando dos juízes e introduz a monarquia. Na época dos juízes, temos a narrativa de Ruth. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. Ruth 1:1. Ruth, a moabita, que se tornou a mãe de Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Davi, o rei mais importante de Israel. Eli foi juiz e sacerdote de Israel por 40 anos. No tempo de seu sacerdócio, Ana orou pedindo um filho. Samuel foi a resposta de oração e foi entregue a Eli. Os filhos de Eli, que deveriam sucedê-lo, pecaram contra Deus, desprezando as ofertas do Senhor. Tinham mau procedimento e fizeram o povo pecar. Israel pelejou contra os filisteus e foi derrotado. Quando avisaram Eli que seus filhos Ofni e Finéias estavam mortos e a arca de Deus foi tomada, Eli caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Samuel sucedeu Eli tanto no sacerdócio como no ofício de juiz. Os filisteus colocaram a arca de Deus na casa do deus Dagom. No dia seguinte, a imagem de Dagom estava caída com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Colocaram ela de novo. No dia seguinte, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. As cabeças e as mãos estavam cortadas sobre o limiar. Apenas o tronco dele ficou. O Senhor castigou com tumores toda a cidade, e então quiseram devolver a arca. Levaram até Gate
e lá o Senhor os feriu. E quando tentaram deixar em Ecrom, o povo protestou, não queriam morrer, e não aceitaram. Então encaminharam a arca até Israel. Leia 1 Samuel 6, que conta a maneira que devolveram a arca para o território de Israel. A arca devolvida ficou na casa de Abinadab, no outeiro, e Eleazar, seu filho, era o guardião da arca. O povo ficou 20 anos debaixo do jugo filisteus e então dirigiram lamentações ao Senhor. Eu vou ler agora então 1 Samuel 7, de 3 a 5, que diz assim: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra ele todos os dias de Samuel. Quando Samuel envelheceu, constituiu seus filhos, Joel e Abias, como juízes, porém seus filhos não andaram no seu caminho. Antes se inclinaram para a avareza, aceitavam subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel e lhe disseram: Vê, já estás velho e seus filhos não andam pelos teus caminhos. Queremos um rei como todas as nações. Estas palavras não agradaram a Samuel, e ele orou ao Senhor, que disse: Atende a sua voz, estabelece um rei. Julgou Samuel a Israel todos os dias da sua vida até a introdução da monarquia. Irmãs, eu só quero deixar mais uma palavrinha. O livro de Juízes demonstra que todos os homens, juízes ou não, são falhos, né? Mas nós temos um reto juiz. E mais importante ainda do que um reto juiz, ele é misericordioso e olha para nós com misericórdia. Então eu vou ler o Salmo 145, verso 17 e 18, que diz assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Amém. Que nós possamos sempre estar perto do Senhor, invocá-lo, né, para que Ele nos acuda e nos defenda. Em nome de Jesus. Beijos.